Bom dia, igreja e queridas famílias das crianças da nossa comunidade. Hoje é um dia muito especial, pois comemoramos o 33º aniversário do Dia Mundial da Criança Adventista e dos Aventureiros. Nossas crianças são pequeninas luzes que refletem o brilho do nosso Senhor Jesus em cada um de nós. Quando estamos conectados com Ele, através do estudo da sua palavra e da oração. E essa luz deve ser transmitida a todos ao nosso redor. Essa é a nossa missão, iluminar a terra com o amor de Jesus. Convidamos então os oficiais da nossa igreja para a entrada. Pastor Gilson Fernandes, pastor da igreja do IAP. Pastor Ed Peixoto, departamental do Desbravadores e Aventureiros da ANP. Professora Juliana Rezende, departamental do Ministério da Criança e Aventureiros da ANP. Pastor Felipe Mazotti e Camila Mazotti, capelães do Clube Luminares do IAP. Patrícia Fedel, coordenadora da região Sigma da ANP. Ana Mara, regional de aventureiros da ANP. Josiane Dornelles, diretora do Ministério da Criança da Igreja do IAP. Ellen Almeida, diretora do Clube de Aventureiros Luminares do IAP. Trazendo a Bíblia, nosso manual de fé, regra e conduta, a aventureira Emanuele. Bandeiras. Com a bandeira do Brasil, o aventureiro Caleb, do Mãos Ajudadoras. Com a bandeira do Paraná, a aventureira Isabela, do Mãos Ajudadoras. Com a bandeira do Clube de Aventureiros, o aventureiro Pedro Henrique, do Luminares. Com a bandeira do Ministério da Criança, o juvenil Daniel. Em 1 Pedro 2,9 está escrito: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou do mundo para a sua maravilhosa luz. E essas luzes refletem nas nossas crianças, que amam o amor de Deus e testemunham do seu amor.
E com vocês, nossas pequenas luzes. É um grande privilégio, como igreja e escola, fazer parte do desenvolvimento intelectual e espiritual das nossas crianças. Temos 2 ministérios que coordenam, promovem e facilitam atividades que promovam o fortalecimento espiritual e o desenvolvimento dos dons e ajudam as crianças a crescerem alegremente em sabedoria, estatura e graça para com Deus e para com os homens. Convidamos a professora Juliana Rezende, departamental do Ministério da Criança e do Adolescente da Associação ANP, para dar sua saudação às nossas crianças. Bom dia, crianças! Que dia especial é hoje, né? O Dia da Criança e do Aventureiro. E o Ministério da Criança também quer desejar a vocês um dia muito especial. Sabe por quê? Porque vocês são especiais. Assim como Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça, vocês também podem crescer. E nós, adultos, somos quem direcionamos esses pequenos no caminho do Senhor. Que Deus possa nos abençoar como líderes, como pais, e que possam, sinceramente, usar cada uma dessas crianças aqui presentes. Representando o Ministério da Criança, vamos chamar o juvenil Vinícius Carpes para recitar a missão deste departamento. Pedimos a todos que se coloquem em pé. Essa missão envolve as crianças no serviço missionário e comunitário, para ajudá-las a assumir o compromisso de testemunhar por Cristo através do uso de seus dons espirituais.
Outro ministério, que é o Clube de Aventureiros, que além de promover atividades espirituais, também promove atividades recreativas, com muita socialização. Eles possuem seus ideais e serão declamados neste momento. Convidamos os aventureiros para os ideais. O voto Isabela, do Luminares. Lei João Pedro, edificadores. Hino dos aventureiros, Lucas, edificadores. Atenção, aventureiros, para o voto. Posição. Por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor. Por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor. Descansar posição. Jesus me ajuda a ser obediente, puro, reverente, bondoso e colaborador. Agora vamos cantar o hino dos aventureiros. Somos aventureiros alegres que confiam no amigo Jesus. Aprendemos que sempre devemos ser para todos o brilho da luz. Descobrimos em tudo a beleza e o amor de um Deus Criador. E amando a Cristo faremos maravilhas ao nosso redor. Somos aventureiros alegres que confiam no amigo Jesus. Aprendemos que sempre devemos ser para todos o brilho da luz. Descobrimos em tudo a beleza e o amor de um Deus Criador. E amando a Cristo faremos maravilhas ao nosso Convido a todos para orarmos nesse momento. Atenção, clube, posição para oração. Eterno Deus, nós louvamos e engrandecemos Teu santo nome pelo privilégio que o Senhor nos concede, Pai, de nesse dia podermos celebrar com as nossas crianças e os nossos aventureiros. Esse é um sábado festivo onde nós celebramos esses ministérios. Ministérios que têm atuado de forma grandiosa na salvação das nossas crianças e no fortalecimento e no crescimento espiritual de cada uma delas. Por isso, Senhor, nós queremos nesse momento te agradecer, Pai, por cada criança que faz parte da nossa comunidade. Que o Senhor continue as abençoando, que o Senhor continue guiando os seus passos e que assim como Jesus, eles possam crescer na Tua presença, em graça, em estatura, e elas possam ser cada dia mais usadas pelo poder do Teu Santo Espírito. Que as nossas crianças possam sempre escolher a Jesus como seu melhor amigo, e elas possam ser pequeninas luzes nesse mundo. Te agradecemos pedindo a Tua presença aqui nessa cerimônia, que ela possa ser uma celebração
mas ela possa ser uma cerimônia de gratidão a tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós oramos e finalizamos essa prece em nome de Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado a todos. Eu quero convidar alguns aventureiros para ajudar no louvor desta manhã. Cadê os que eu tinha combinado? Helena, Sofia Lara, Vitória. E a gente vai cantar canções que você aí também conhece. Então vai ser bem tranquilinho. O João Bueno também pode vir. Cadê o João Pedro? A Laura Carpes, o Máximos, o Miguel. E a Vitória, né? E a Helena Mazotti também. Então vamos cantar juntos. Eu vou precisar de uma... Vai lá, gente. Cada um pega um. Vamos cantar? O sabão Lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, dele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Será que eles podem cantar mais forte? Acho que pode, hein? Vamos lá, a gente quer ouvir vocês. Vamos lá. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, dele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Quero ver fazer com o microfone, hein? Dentro, fora, no alto, embaixo, sempre estou feliz. Por dentro, fora, no alto, embaixo, sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, no alto, embaixo, sempre estou feliz. Por dentro, fora, no alto, embaixo, sempre estou feliz. Por dentro, fora, no alto, embaixo, sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, no alto, embaixo, sempre estou feliz. As árvores balançam, balançam, balançam. As árvores balançam, dizem Deus e amor. Ali na
Amém. Deus seja louvado. E a próxima canção você também conhece, cantou bastante quando você era criança e você vai poder cantar com a gente. Vamos lá? Amor, 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 é o Evangelho em uma só palavra. Ama teu próximo como a ti mesmo. Deus é amor. Deus é amor. Vamos lá? Amor, amor, amor. Quem quiser começar de novo é agora. É o amor, amor, amor. É o Evangelho próximo como a ti mesmo. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Cristo tem amor por mim, com certeza eu creio assim. Por amor de mim morreu, vivo está por mim no céu. Sim, Cristo me ama. Sim, Cristo me ama. Sim, Cristo me ama. A Bíblia assim me diz. Sim, Jesus me tem amor e se fez meu Salvador. Hoje ainda tem prazer de crianças receber. Sim, Cristo me ama. Sim, Cristo me ama. Sim, Cristo me ama. A Bíblia assim me diz. A gente queria ouvir só os adultos cantando Sim, Cristo me ama. Pode ser? Vai lá. Sim. Aí todo mundo junto. Sim, Cristo me ama. A Bíblia assim me diz. E essa última canção do louvor dessa manhã fala que na Bíblia tem um monte de nome difícil e complicado de falar, mas tem um nome que a gente já aprendeu a falar e amar, e é muito fácil, que é o nome de Jesus. É um nome pequenininho, mas com um significado gigantesco para a gente. E é dele que a gente vai cantar agora.
nome é Crisney. Meu nome é Erika Fernanda Zancarioto. Meu nome é Fábio Batista. Meu nome é Carmen. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou do estado de São Paulo. Rondônia. Eu sou paranaense. Do estado de São Paulo, nasci na cidade de Itapira. E agora eu estou aqui na África como diretora da Escola Adventista de Chimoio. E eu sou coordenadora pedagógica. Como diretora da escola, estou administrando a escola. Como coordenadora pedagógica, auxiliando os professores. Aqui em Beira eu sou diretor dessa escola, o Colégio Adventista da Chanta. Olha, na cidade não existia nenhuma escola adventista. O Maranata construiu essa escola e quando nós chegamos aqui, o ano letivo já havia começado. Então, foi um desafio muito grande arrancar uma escola já praticamente no mês de março. E a escola ainda em construção. Facilita as doações, algumas pessoas que doam para a gente, para que essas crianças que não têm condições de financiar o estudo, esses pais, possam ser atendidos. Então a gente tem crianças como o Garido, que é um bolsista, que ele é financiado por uma pessoa e que mantém essa criança na escola. E temos crianças que os pais trabalham no governo, são crianças com condições financeiras bem boas. Então, a gente recebe todo tipo de criança na escola. O sentido de missão é você ver o desenvolvimento das crianças, o crescimento das pessoas que trabalham. Eles chegam no estado e você vê que ao passar dos dias, eles vão aprendendo sempre mais. O resultado já foi quando uma mãe veio conversar comigo no final do dia e ela veio dizer que estava muito feliz com a escola porque agora a criança dela não fazia mais nenhuma refeição em casa sem pedir para orar. E a criança mesmo estava ali a orar com os pais. A gente percebe que isso é um reflexo que os professores têm passado. O resultado desse testemunho na escola, nós pudemos perceber na última reunião de pais. Uma mãe chegou e falou que estava preocupada com a educação dos filhos e então resolveu colocar seus filhos aqui na nossa escola. E a partir dessa atitude, hoje ela tem os filhos comentando da Bíblia na casa dela, falando de Jesus, perguntando coisas da Bíblia. Eles não são adventistas, mas eles se preocupam com a educação bíblica. E isso nós estamos... Tenho aprendido o quanto Deus é generoso com a gente e o quanto a gente pode fazer também por aqueles que são menos favorecidos. Sinto saudade, sim, mas é algo assim que dá para controlar. Não é algo que faz você entrar em desespero. Saudade do Brasil? Muita saudade do Brasil, o tempo todo. Então, assim, a saudade é muito grande, mas ao mesmo tempo, a vontade de ficar é grande também. Então, a gente sabe, assim, que é um paradoxo. Você indo embora, você vai sentir saudade daqui. E você ficando, você vai sentir saudade de lá. Sim, dos meus familiares, dos amigos. Mas eu estou feliz aqui. Bom dia, igreja. Feliz sábado para todos aí. Que dia feliz, né? Animado, vendo das crianças aqui. E quando estavam a cantar, me recordaram de meu país, ali quando eu era criança, a cantar. Por dentro, fora, no alto, embaixo, sempre estou feliz. Cara, é tão bom, maravilhoso recordar. É maravilhoso. Então, passou esse vídeo aí, que é um vídeo que lá é um vídeo... São missionários que estão lá no meu país, mas esse vídeo é de 8 anos atrás. Os missionários foram lá para recomeçarem com a construção de escolas. Então, através dessa missão, hoje Moçambique era tipicamente um país que o cristianismo tinha a influência era tão pouca, mas hoje encontramos que a maioria, ou seja, se nós compararmos de 2000, o ano que foi gravado o vídeo e o ano que estamos, hoje a influência mais que tem Moçambique é cristã do que islâmica. Isso através da escola. A escola de adventista, como vocês viram o testemunho dos pais ali, as crianças, imagina uma criança islâmica chega em casa, antes de comer ou de nenhuma refeição, fala: pai, quero orar antes de eu comer. Aprendeu aonde? Na escola adventista. E a escola adventista são as mais qualificadas, como eles apresentam melhor educação, e crianças formadas na escola adventista Moçambique são crianças diferenciadas, assim como em respeito. Então, quero ler aqui convosco o livro de Malaquias 3, 10. Aqui diz: tragam os dízimos
tragam o dízimo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amados, nós encontramos a palavra aqui a falar dos nossos dízimos e ofertas. Quando nós falamos de dízimo e oferta, muita gente tem pensado que não vamos depositar esse dinheiro só para salário de pastores, para coisas más, mas saiba que através da oferta que você oferece e deposita aqui, trabalho em África está a ser feito e está a ir avante. Não só na África, em vários cantos do mundo o trabalho está indo. Isso tudo é através da sua oferta, é através do seu dízimo que você deposita aqui, aquele dinheiro que você deixa. Mas não só dinheiro, porque a palavra diz que a missão vai por 3 coisas, que é joelho no chão, aqueles que vão e aqueles que vão depositar o dinheiro. Ou seja, você não tem condição, você pode fazer essa parte, como? Orando de joelho todos os dias, a favor dessa missão. O professor Tiago tem uma frase que ele fala que os nossos pioneiros começaram essa missão. Agora é para nós terminarmos. Essa missão, amados, não vai andar sem você e eu trabalharmos, sem você e eu apostarmos, sem você e eu fazermos uma prova para nosso Deus. O nosso Deus pediu, provai-me, vejam o que eu vou fazer. Cara, é um dos versos que Deus está a pedir para ser provado. Então, se nós provarmos nosso Deus como aqueles missionários que provaram, e hoje, Moçambique, que é o meu país, a influência adventista é tão conhecida, assim como o governo respeita a igreja adventista, e quando a igreja adventista quer fazer um programa para a nação moçambicana, é bem-vinda, sempre está ali, o governo está ali a ajudar, o policial está ali a ajudar, porque sabe o quão bom a igreja adventista tem feito para a missão. Então, as suas ofertas, a sua oração, e para aqueles também que se voluntariam para ir nessa missão, Deus vai honrar muito. Então, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Oremos. Papai do céu, mais uma vez agradecemos porque o Senhor é tão bom para conosco. O Senhor é tão misericordioso, Pai. Estamos aqui nesse lindo sábado, Pai, para reconhecer, para adorarmos
e para levarmos ou recordarmos da memória da redenção, Pai. Pai, estamos nesse programa de aventureiros, Pai, pedimos que o Senhor possa ungir, que o Senhor possa abençoar esses meninos, a igreja em si, Pai. Pai, ensina-nos que possamos ter vontade de provar o Senhor, para que possamos viver o sobrenatural de Deus, Pai. Ensina-nos a sermos justos nos dízimos de oferta, porque o Senhor sabe que esses dízimos de oferta não são nossos, são do Senhor. Só a gente vai devolver, Pai. Pai, abençoa esse culto, que o Senhor possa abençoar todos aqui, que possamos carregar essa mensagem, mas também ajude, manifeste para aqueles que estão lá lutando para essa missão, enquanto muitos de nós estamos sentados, Pai. Pai, tira esse coração, esse espírito de querer só sentar no banco da igreja em algumas vezes, sem fazer nada para essa missão, Pai. Assim como os pioneiros deram o máximo para a igreja chegar aqui onde está hoje, Pai, nos dê o espírito também de levarmos a mensagem para que a sua vinda seja abreviada e que o Senhor possa vir. No nome de Jesus Cristo, deixamos essas súplicas. Amém. Bom dia. Feliz sábado para todos. Muito bom a gente ver as crianças aqui à frente. Parabéns ao pessoal que está dirigindo o programa. Quero convidar aqui o pastor Juliano, o professor Diego, o pastor Cédric, o pastor João Marcon e os demais coordenadores que estão aqui, por favor, venham rapidão aqui. Eu quero convidar agora o pastor Adilson e a Nancy, a família, para virem aqui à frente. Esse é um momento muito especial. O Andrew está aqui também, que é o filho. Quero convidá-los para virem aqui à frente para esse momento de gratidão, vamos chamar assim, momento de gratidão. Vem aqui, pastor Adilson, Nancy e o Andrew. Embora vocês sejam aqui da igreja, bem-vindos, tá? Pastor Adilson, quantos anos vocês estão aqui? Desde que ano? 2000. Desde 2000, tá? Desde 2000 que vocês chegaram para trabalhar aqui. O André, quando chegou aqui, tinha que idade? 4 anos. 4 anos. Então, o André cresceu aqui, estudou, fez todo, até o ensino médio aqui. Foi aventureiro aqui, tá? E hoje nós estamos nesse momento de gratidão, porque o pastor Adilson está se aposentando, e o bom é que eles vão continuar aqui conosco. Pastor Adilson e a Nancy vão morar aqui no refúgio, mas a gente quer ter esse momento especial de gratidão, porque é um casal que deu uma grande contribuição aqui para a escola. Pastor Juliano, a gente tem uma plaquinha aí para eles, você pode ler? Uma homenagem para vocês. Preparamos aqui, pastor Adilson, uma singela lembrança para registrar esse momento, onde diz assim: pastor Adilson Antônio Pavan, o senhor deixou uma marca impressa no tempo, na memória e na história do IAP, abrindo horizontes para que outros encontrassem o verdadeiro caminho. Registramos aqui o nosso reconhecimento pela dedicação, competência e por relevantes serviços prestados a essa instituição de ensino durante os últimos 22 anos. Esses são os sinceros votos de gratidão da família IAP, a família Pavan. Por favor, pode entregar para o pastor Adilson e para a Nancy, tá? Isso é para vocês guardarem de recordação. Pastor Adilson, suas palavras. Bem, como o senhor já disse, é de gratidão. Eu posso dizer que a minha vida tem 2 fases, antes e depois de internato. Depois que entrei do internato, estou saindo só agora. Ou seja, entrei no internato em 1983. Estou saindo agora de fase, mas continuarei com o coração aqui. Amém. Legal. Nancy. Ai, consegui não chorar, que bom. O IAP, a gente tem muitos amigos, muita história linda para contar. Meu filho cresceu aqui. O Clube de Aventureiros também fez parte da nossa vida. Então, foi bem significativo ser hoje, né? A nossa despedida também deu tudo certo. E eu só tenho a agradecer também. Deus, até aqui nos guiou o Senhor e continuará a nos guiar.
Muito obrigado por tudo. E eu também quero mandar um beijo para a nossa família que está assistindo pela internet também. Estamos muito gratos e felizes por fazermos parte dessa família. A gente continua, né, pastor? Claro. Então tá bom. Opa, como não? Andrew, quer falar um pouquinho? Somente agradecer mesmo. Agradecer a oportunidade que eu tive de crescer aqui nesse colégio. Foi bem significativo para mim, porque tive um quintal desse tamanho para crescer, né? Que legal, né? Aí deu para fazer bastante coisa. E agradecer o trabalho do meu pai, porque ele foi um exemplo de excelência na minha vida. Amém. O Andrew hoje trabalha na nossa instituição, o IATEC, lá em Hortolândia. Está seguindo os passos do pai aí, servindo o Papai do Céu. Bem, a gente quer fazer uma oração. Pastor Gilson, onde está o pastor Gilson? Está correndo aí com o programa, né? Vem cá, pastor Gilson. Pastor Adilson continua conosco aqui, ancião da nossa igreja, vai continuar nos ajudando aqui. Então, pastor Gilson, promete você fazer uma oração por esse momento especial, né? Vamos orar, então. Senhor, nós louvamos e te agradecemos, porque o Senhor sempre tem sido muito bom para conosco. Obrigado pela tua graça que nos alcançou. Mas nós queremos louvar e engrandecer o teu santo nome, Pai, por essa família Pavan. Obrigado porque essa família dedicou uma vida a teu serviço. Obrigado porque o Senhor os trouxe para cá e durante alguns anos eles te serviram aqui, abençoando muitas pessoas. Quantas vidas foram impactadas, quantas vidas foram transformadas e quantas vidas foram alcançadas pela tua graça através da atuação deles. Por isso nós louvamos o teu santo nome, Pai. Esse é o momento de mudar de fase, mudar de etapa, mas que a tua graça possa continuar permanecendo sobre eles, Pai. Amém. Que o Senhor continue guiando os seus passos e que eles continuem sendo uma bênção até o dia que o Senhor voltar para buscar. Amém. Continue abençoando esta família, Pai, que o Senhor continue tomando em seus braços e que eles, Pai, que eles possam permitir sempre que o Senhor Jesus seja sempre o guia deles. Amém. Nós te agradecemos e louvamos, Pai, pela vida, pelo testemunho e exemplo deles. O fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Adilson, Nancy e Andrew, muito obrigado pelo tempo que vocês serviram aqui com tanta dedicação. E é bonito vê-lo chegando à sua aposentadoria com saúde, ainda podendo olhar para frente, continuar contribuindo, mas poder curtir a família e descansar um pouco, tá? Então receba a nossa gratidão, receba o abraço de todos nós aqui agora. Podemos bater palmas. Um dos momentos mais especiais na vida de um aventureiro é o recebimento do seu lenço. As 3 pontas do triângulo representam desenvolvimento físico, mental e espiritual, respeito pela família, igreja e escola, trindade, representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a cor bordô representa o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. Convidamos o departamental de aventureiro da nossa associação, o pastor Ed, e a coordenadora da região, Sigma Patrícia Fedel, o pastor Gilson e a diretora do Clube Luminares do IAP, Ellen Almeida, para a cerimônia de admissão em lenço. E aí, meu povo, beleza? É uma alegria nós estarmos aqui nessa manhã, num momento tão especial. Um momento onde nós continuamos construindo a história
desse clube tão especial. Uma curiosidade para você que talvez você não conheça, não saiba, mas o hino dos aventureiros, que é cantado em todo o Brasil, por todos os clubes, foi composto em 1995 para esse clube. O hino dos aventureiros foi composto pelo, deixa eu lembrar o nome do pastor aqui, pastor Wanderson Paiva, em 1995, para que o clube do IAP pudesse ter uma música para cantar. Na sequência teve uma aventuria aqui no IAP, os demais clubes aprenderam a música e ela se tornou o hino oficial dos aventureiros aqui no Brasil. Então, quando nós chegamos para essa cerimônia de admissão em Lenço, nós não estamos construindo uma nova história, nós estamos seguindo os passos daqueles que vieram antes de nós. Nós estamos continuando uma história linda que influencia inclusive todos os demais clubes do Brasil. Nós podemos ver aqui um aventureiro que já passou por esse clube e hoje serve a igreja. E hoje nós vamos receber novos aventureiros. E o clube tem esse mesmo propósito: preparar meninos e meninas para amarem Jesus e para servirem Ele. Então eu gostaria que vocês recebessem os novos aventureiros do clube do IAP. Quero convidar Ana Mara, regional, para fazer parte deste momento. Convidamos a aspirante em aventureiro Liz Lopes e seus familiares para fazer parte desse momento de admissão em Lenço. A Liz tem 6 anos. Seu pai Cedric e sua mãe Laisa, sua irmã Lani. O animal favorito da Liz é coelho. Sua cor favorita, verde água. Seu hobby é desenhar. Quero convidar Emanuele Ruivo e seus familiares. A Emanuele tem 6 anos. Seus pais, Arielle e João Vitor. Seu animal favorito é gato. Sua cor favorita, violeta. Seu hobby, passear com seu vovô e sua vovó e tomar milkshake. Aventureira é a Esther Oliveira Pereira. Ela tem 6 anos. Sua mãe, Juliana Aparecida, e seu pai, Olavo Marques. Sua irmãzinha chama Rafaela. A Esther, seu animal favorito é o gato. Sua cor favorita é rosa. E ela ama andar de bicicleta.
Quero convidar o Pedro Miguel Pereira. Ele tem 8 anos, sua mãe Sandra e seu pai Rosildo, sua irmã Maria Eduarda e Ariadne. Seu animal favorito é tartaruga. Sua cor, verde e azul. E ele ama brincar com seus amigos. Quero convidar Anne Kathleen. Ela tem 7 anos. Seus pais, Valdiana e Francisco. Seus irmãos, Francisco Edmilson, Francisco Denilson, Valdiane e Claudiane. Seu animal favorito é o cachorro. Sua cor favorita, rosa. Ela ama passear com a família e ir ao clube de aventureiros. Quero convidar o Derek. Derek tem 6 anos. Sua mãe, Elaine, e seu pai, Sérgio. Derek, o seu animal favorito é o cachorro. Sua cor favorita é o azul. E ele ama andar de bicicleta. Quero convidar Marcos Ian Carvalho. Ele tem 7 anos. Sua mãe, Ildineia, e seu pai, Marcos Augusto. A irmãzinha dele chama Maísa. Seu animal favorito é o gavião. Sua cor, azul. Ele ama ler. Quero convidar Josiane Dornelles, nossa conselheira. Seu verso preferido é: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na figueira, mesmo falhando a safra de azeitona e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem bois no estábulo, ainda assim eu exaltarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, e Ele faz os meus pés como os dos servos, faz-me andar em lugares altos. Abacuque 3, 17 a 19.
quero convidar Viviane Miranda, nossa conselheira. Seu verso preferido é: o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como as das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque 3:19. Às vezes, o nosso mundo parece um grande quarto escuro. Mas aqueles que amam a Jesus são como luzes que iluminam. Quando fazemos boas ações, estamos deixando os outros verem Jesus em nós. Em Mateus 5:14 está escrito: vocês são a luz para o mundo todo. E você, já brilhou hoje? Léo e Daniel cresceram juntos. Eles eram mais do que primos. Eram vizinhos e melhores amigos. Daniel era um pouco mais velho e Léo sabia que podia contar com ele para tudo. Eles iam à escola juntos, jogavam bola na rua juntos e aos sábados frequentavam a mesma classe de escola sabatina. E nos domingos iam juntos ao Clube dos Aventureiros. O tempo passou e Daniel precisou se mudar com sua família. Os dois meninos sofreram muito com a distância, mas logo estabeleceram novas rotinas. E claro, a tecnologia ajudava a amenizar toda essa saudade. Legal! O Dani vem passar o feriado comigo. Vamos nos divertir muito, como antigamente. Léo, filho, vai arrumar a bagunça desse seu quarto, hein? Seu primo vem passar o final de semana aqui e onde ele vai dormir no meio dessa bagunça? Bagunça? Quarto organizado. Talvez não esteja muito limpo, mas está tudo no lugar. Acho que talvez tenha um pouco de poeira. Pronto, aqui cabe um colchonete. Vou jogar um pouquinho. Vem, primo, vamos jogar bola. Eu estava com tanta saudade de jogar bola contigo. Daniel, aqui fora está muito quente. Vamos brincar lá dentro? Temos o feriado inteiro para jogar bola. Ah, entendi. Tudo bem. Vamos. Vamos jogar Xbox? Eu não sei jogar isso direito. Tá. Então podemos ver um filme? Pode ser, mas não pode ser um filme muito longo. Hoje é sexta. Logo chega o pôr do sol. Você sabe, o sábado. Ah, vamos jogar no celular. Eu baixei uns joguinhos novos. E como tenho 2 aparelhos, você pode ficar com um deles. Daniel começou a se preocupar com seu primo. Tudo o que ele sugeria envolvia tecnologia. Eram coisas que os fariam sentar um do lado do outro, mas com um mínimo de contato, de qualquer tipo de conversa. Léo, essa bola é nova. Meu pai me deu de aniversário. Posso guardar no seu quarto? Eu cuido muito bem dela. A gente pensa no que fazer em seguida. Quando Daniel entrou no quarto do Léo, que surpresa! Léo, onde eu posso dormir? Em cima das suas roupas ou no meio desses cabos de jogos? Está um pouquinho desorganizado, né? Já sei qual será a nossa brincadeira. Arrumar essa bagunça. O sábado já está chegando. Você não lembra? Temos que receber o sábado com tudo em ordem. Pronto.
Se estávamos em dúvida sobre o que vamos fazer, a dúvida acabou. Daniel se espantou com a quantidade de jogos eletrônicos. Léo tinha tablet, 2 celulares muito bons, Xbox, Nintendo Switch e ainda tinha um computador muito potente. Olha, achei um pacote de salgadinho embaixo da minha cama. O quarto estava quase organizado. Léo fez algumas descobertas, além do salgadinho. Olha, a nossa peteca. Lembra dela? Ganhei no sorteio de acampamento dos aventureiros. Que saudade. Mas a maior descoberta ainda estava por vir. Dani, acabei de encontrar um tesouro escondido no meio da bagunça. A Bíblia que você me deu de Natal. Léo abraçou a Bíblia com muita força. Ele queria abraçar as lembranças de um tempo muito feliz. Faz um tempinho, né? Você tem lido a Bíblia que eu te dei? Léo se sentiu envergonhado. A Bíblia estava soterrada em meio a tanta bagunça. E seu tempo livre era totalmente preenchido com jogos tecnológicos. Senta aqui, primo. Vou ler um verso muito importante para você. Ninguém acende uma vela e a esconde num jarro, ou a coloca debaixo da cama. Pelo contrário, coloca em um lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Está em Lucas 8,16. Podemos aplicar de várias formas, mas a sua luz estava escondida. A Bíblia estava escondida e você está se escondendo no meio de tanta tecnologia. São seus ídolos, primo. Todo ídolo exige sacrifícios, e você tem sacrificado coisas importantes. Léo se lembrou porque admirava tanto Daniel. Ele era um menino especial. A luz estava brilhando bem forte agora. Léo podia ver. Primo, você tem razão. Obrigado por me ajudar a reformar o meu quarto. É exatamente o que eu quero fazer por dentro. Aqui, ó, no meu coração. Organizar tudo e não deixar a luz se apagar. É assim que se fala. Quarto arrumado. E ainda temos um tempinho antes do pôr do sol. Então vamos lá fora pegar sua bola nova e você vai ver que ainda posso brilhar fazendo gols também. Boas amizades trazem boas influências. Daniel era luz na vida de Léo naquele momento. Thalita era uma menina que não conheceu seus pais. Ela nunca questionava isso. Ela era uma menina que tinha muita fé. Ainda no orfanato, ela conheceu a Jesus e desde então não o abandonou. Ela já havia perdido a esperança de ser adotada. Afinal, ela já tinha 9 anos. O plano da menina era crescer no orfanato e um dia ajudar a cuidar de outras crianças que estavam ali. Mas um dia tudo mudou quando o casal perguntou a ela: "Você quer ser a nossa filhinha?" Que felicidade! A vida naquela casa era muito boa. Ela tinha um quarto só para ela. E com o tempo, a menina já se sentia parte daquela família. Thalita gostava de ajudar em todos os afazeres domésticos. Sua mãe tinha muito orgulho dela. Thalita percebia que algumas vezes sua mãe se retirava para o quarto e ficava ali até o dia seguinte. Certo dia, sua mãe estava preparando o café da manhã para eles e Thalita percebeu que ela não estava bem. Mãe, o que você está sentindo? Essa barriga? Faz muito tempo que quero te perguntar. Quando você não está bem, eu também sofro. Queria te ajudar. A mãe da menina sorriu e a abraçou. Filha, a mamãe está com um probleminha aqui, ó, no estômago. Já faz um tempo que ela está assim. Mas a gente está cuidando dela, viu? Vai ficar tudo bem. Você não precisa se preocupar. Mas eu me preocupo sim. Quero que você fique bem e saudável. Eu tenho uma proposta. Sei que você também conhece a Jesus, mas não passava muito tempo com ele. E se a cada refeição a gente fizesse uma oração, agradecendo o alimento e pedindo que ele te faça bem? A mãe da menina se comoveu com a fé de sua filha. Ela não acreditou que uma só oração faria diferença, mas para agradar a Thalita, a mãe topou. O pai da menina sorriu e se aproximou. Claro, filha. É uma excelente ideia. Então vamos começar já. Antes do café da manhã, vamos agradecer a Deus com uma oração. Venha, papai. Vamos agradecer a Deus pelo alimento e pela saúde que Ele vai dar para a mamãe.
Querido Deus, eu sei que o Senhor é real e me ouve. Minha família agradece pelo alimento que nunca nos falta. E queremos lhe pedir que cuide de minha mãezinha. Que o que ela comer agora não faça nenhum mal a ela. É o meu humilde pedido feito em nome de Jesus. E assim foi feito. A cada refeição, Thalita orava. O tempo foi passando e Thalita sugeriu uma leitura bíblica antes de dormir. Orava também pela saúde de sua mãe em toda oportunidade. Em uma manhã, Thalita acordou e seus pais não estavam em casa. Havia um bilhete em cima da mesa. O coração da menina ficou acelerado. O que teria acontecido? Querida filha, esquecemos de te avisar ontem. Eu tenho uma consulta médica agora de manhã e um exame. Não se preocupe com o almoço. Nós chegaremos antes e vamos trazer almoço. Fique bem. E ore por mim antes de tomar seu café da manhã. Te amo, mamãe. Thalita se ajoelhou e fez uma oração muito sincera. Amado Deus, não vou tomar meu café da manhã. Esse será um momento curto de jejum, porque eu quero que o Senhor me ouça. Cure minha mãe. Que essa consulta seja a prova de que ela precisa para acreditar em Ti. Em nome de Jesus, amém. Thalita se levantou confiante, pegou a Bíblia e ficou lendo até que seus pais chegassem. Quando a menina ouviu o barulho do carro na garagem, ela fez uma oração curta, pedindo que boas notícias estivessem chegando. Filha, você não vai acreditar. Thalita não conseguia conter a alegria. Ela já imaginava que Deus tinha escutado cada oração. Thalita, minha filha, Deus é real. Ele nos ouviu. Eu já estava me sentindo muito melhor desde que nós começamos a orar. Mas eu precisava desse exame. E adivinha, o exame não apontou nada. Eu estou bem, saudável, curada. Deus fez um milagre. Thalita era uma pequena luz, brilhando forte naquela família. Ela ajudou sua família a acreditar no Deus vivo e todo-poderoso. Que histórias, hein? Legais. Muito legal. Eu preciso confessar uma coisa. A hora que o Pedro Henrique subiu aqui em cima e ficou pulando e se vendo no telão. Foi bonito de ver, Foi né? bonito. E eu confesso que eu também fiquei com vontade. Se não fosse ficar muito feio, eu ia fazer isso também. Só para você se ver pulando ali nesse telão bonito aqui do IAP, né? Mas nessa história nós vimos algumas crianças que foram luzes, não é mesmo? Não é verdade, crianças? Por que será que elas foram luzes? O que fez delas luzes? É muito legal a gente perceber o seguinte: as histórias que foram encenadas aqui, elas são parábolas de histórias reais que aconteceram na Bíblia. São contextualizando, trazendo para a nossa época, de duas crianças que foram muito especiais e que estiveram na Bíblia. É isso aí. E hoje nós vamos contar também duas histórias de crianças que, assim como a Thalita e o Daniel aqui, os nossos personagens da história, eles também foram luzes. Porque eles entenderam e obedeceram aquilo que Deus mostrou para eles, que era servir ao próximo, servir aos outros, né? A primeira história que nós nos baseamos para que essas peças acontecessem está em 2 Reis, no capítulo 22. E aqui, crianças, conta a história de um menininho que tinha 8 anos. Deixa eu ver aqui, quantos aventureiros aqui tem 8 anos? Cadê? 8 anos, tem 1, 2... A idade de vocês é a história do rei Joás. Em 2 Reis, capítulo 22, diz assim: Joás tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscarte. Ele fez o que o Senhor aprovava, andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. E depois o capítulo 22 continua contando a história. E igual o personagem da nossa peça, a Bíblia diz que um dia o rei Joás foi no templo
E ele percebeu que o templo de Deus estava todo destruído, todo bagunçado, todo cheio de sujeira. E o rei Joás falou assim: não, isso não pode, está todo errado isso. E mesmo ele tendo só 8 anos, ele agora era o rei de Israel. E uma das primeiras ações dele foi reunir os homens de Israel, os líderes, e falou assim: vamos limpar o templo. Mas vem cá, me deu uma dúvida aqui. Ele tinha só 8 anos. Só 8 anos. Mas ele era rei com 8 anos? Não pode, né? Eu acho que não. Com 8 anos pode ser rei? Será? Pode? Pode. Tá, mas por que ele foi rei com 8 anos? Não estou entendendo, é muito pequeno. Muito bem, porque houve um líder que acreditou nele, o sacerdote que acreditou nele e olhou e falou assim: olha, o sacerdote Joiada e Uquias, eles falaram assim: olha, esse menino, ele serve para ser o rei. E acreditou mesmo ele tendo somente 8 anos. Mesmo ele também só tendo 8 anos. E quando ele foi lá pro templo, que ele chegou e ele começou a reformar aquele templo, ele entendeu que aquele lugar era muito especial e que precisava ser diferente. Não podia ficar aquela bagunça, igual da história que nós vimos aqui, né? Não podia ser aquela bagunça. E ele começou a reformar. E aí, quando ele começou a reformar, ele encontrou uma coisa muito especial lá também, né? O que ele encontrou lá? Muito especial. No meio da reforma, ele encontrou o livro da lei, a Bíblia. E a Bíblia estava perdida há muito tempo. E os homens tinham, além de perdido o livro físico, eles tinham perdido o respeito, o conceito e os ensinamentos. E quando ele encontra a Bíblia e ele estuda a Bíblia, pede para que essa Bíblia seja lida para ele, e quando eles estão estudando, eles chegam à conclusão que eles precisavam seguir o que estava ali, e ele decide seguir. Então nós temos aqui um segundo momento. No primeiro momento nós temos um líder que confia em Joás, no segundo momento nós temos um menino que encontra a palavra de Deus e que segue a palavra de Deus. Legal. Agora, crianças, tem também na Bíblia, também lá no livro de 2 Reis, mas agora no capítulo 5, e no capítulo 5 e versículo 2. E diz assim, ó: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Essa menina, na Bíblia, não tem o nome dela, né? Mas essa menina, ela foi como prisioneira, por isso que ali fala cativa. Cativa significa prisioneira. Então foi exatamente isso. Eles pegaram a menina dos seus pais, levaram e aprisionaram ela. E ela trabalhava lá na casa do capitão Naamã, né? Então ela não estava ali de maneira confortável ou porque ela queria. Ela estava ali porque colocaram ela ali. E aí ela começou a fazer alguns trabalhos, como todos os escravos faziam naquela época, apesar de ser apenas uma criança. Na Bíblia não fala a idade dela, mas nós sabemos que ela era uma criança. E essa menina, tudo que ela fazia, tudo, nem que fosse tirar o pó de uma estante, varrer um chão, tudo que ela fazia muito bem feito. E ela sempre foi muito obediente àquelas pessoas, né? Mesmo sendo aquelas pessoas que pegaram ela para aprisionar. E isso era muito interessante nessa menina. Mas teve um dia que a esposa de Naamã começou a chorar. E ela ficou intrigada, mas por que será que ela está chorando? Eu não gosto de ver as pessoas chorando. Aquela menina, ela foi ensinada desde muito pequenininha sobre o Deus verdadeiro. E ela sabia que ela tinha que amar as outras pessoas. E ela ficou encucada, mas ela está chorando, mas ela não poderia estar chorando. Eu vou perguntar para ela. Agora você imagina uma escrava chegar para a dona e perguntar para ela. Isso era uma coisa que não acontecia, mas ela criou coragem e foi. E aí ela falou assim: senhora, por que a senhora está chorando? Sabe, eu não gosto de ver a senhora chorando. Me diga por que você está chorando. E aí ela falou para ela, falou assim: menina, sabe o que acontece? O meu esposo, o capitão Naamã, ele está muito doente.
E naquela época, a lepra era uma doença que não tinha cura. Então ela sabia que ele estava doente e não ia ser curado. E aí ela falou assim, ele está com uma doença. Como que era mesmo o nome dessa doença? Isso Você aí, vira, eles foram mais rápidos que eu aqui. A lepra, isso mesmo. E daí a mulher falou assim, e eu sei que não tem cura. Mas olha só o pensamento da menina cativa. Ela falou assim, poxa, se ele está doente, e eu sei, porque eu aprendi desde pequenininha, que tem um Deus lá na minha terra, que cura qualquer doença, eu posso ajudar. E aí ela falou para a dona, Será que ela não podia ficar quietinha assim, falar, não vou contar nada para ninguém? Eu vou falar uma coisa, eu acho que seria mais fácil. Porque você imagina só se ela desse esse conselho para ela e a dona ficasse brava. O que ia acontecer? E ela tinha uma grande confiança. Imagina se Naamã vai e não é curado. Então, mais isso. Mas sabe o que acontece? Ela entendia e ela conhecia o Deus verdadeiro. Porque desde pequenininho seus pais ensinaram para ela que o Deus verdadeiro podia fazer qualquer coisa. E deixa eu perguntar para vocês. Vocês acreditam que Deus pode fazer qualquer coisa? Até curar uma pessoa com uma doença incurável? Ah, pois é. A menina cativa também acreditava. E por isso que ela foi lá e falou para a esposa de Naamã. E Naamã não tinha mais o que fazer. O que ele fez? Beleza, então, eu vou lá. E foi. Quando ele chegou lá, ele foi falar com o rei, né? Primeiramente. E aí, o que aconteceu? O rei entrou em desespero. Que ele falou assim, Jesus amado, agora os caras querem me atacar de novo, estão querendo uma desculpa. Como é que eu vou curar Naamã? Eu não sei curar Naamã. E sabe o que é legal nisso, a gente perceber? Que a menina cativa tinha uma fé que o rei de Israel não tinha. Ela conhecia a Deus e o líder de Israel, aquele que tinha que ser o líder moral, o líder espiritual, não conhecia. A fé do rei não era a fé de uma criança. Talvez seja por isso que Jesus olhou e falou assim, vocês que são adultos, se vocês não forem como uma criancinha, vocês não vão ver o reino dos céus. Eu também acho, mas Deus faz tudo certinho. E daí o profeta Eliseu ouviu falar dessa história e falou assim, peraí, pede para ele vir aqui, pede para o capitão Naamã vir aqui, porque eu vou dar um jeito, eu vou curá-lo. E aí o capitão Naamã foi lá, mas quando o capitão Naamã chegou lá, ele ficou decepcionado. Por quê? Porque o profeta Eliseu nem apareceu lá na porta. Ué, como assim? Ele mandou eu vir aqui, eu vim, eu estou aqui, e chegou aqui, ele manda alguém me falar o que tem que fazer. O profeta Eliseu pediu para um servo falar para ele assim, olha, você vai lá naquele rio sujo, e lá você vai mergulhar 7 vezes, e aí você vai ficar curado. Ele falou, mas... não dá, né? Eu vim até aqui, e aí cheguei aqui, ele nem veio falar comigo, e ainda pediu para eu mergulhar naquele rio sujo. Mas eu não vou mesmo. Se ele pelo menos tivesse falado para eu mergulhar lá nos rios da minha terra, onde são mais limpos, eu até ia. Mas nesse aqui eu não vou não. E aí o que aconteceu? Com muito esforço, os servos convenceram ele a ir no rio. Ele foi no rio e a Bíblia diz que ele mergulhou uma vez, não acontece nada. Mergulhou 2 vezes, não acontece nada. Mergulhou 4, 3, 4, 5, 6 e só na 7ª vez então é que o milagre acontece. O milagre aconteceu. E o profeta Naamã, diz a Bíblia, que ficou com a pele tão limpa que parecia uma pele de bebê, né? Vocês já viram, já pegaram na pelinha de bebê assim? Como que é? Como que é? Hã? Maciazinha. É bem macia, bem lisinha. E a pele dele ficou perfeita. Mas ficou perfeita porque Deus o curou. E Deus, Ele é perfeito, não é mesmo? Sabe, essas 2 histórias têm muitas lições aqui, não é? E a gente precisa aprender. Nós poderíamos passar a manhã toda tirando lições daqui. Mas nós queremos tirar aqui 4 lições breves para as crianças.
e 3 para vocês, pais e líderes que se encontram aqui essa manhã. A primeira lição que nós podemos falar é que, mesmo sendo tão pequeno, o rei Joás levou suas responsabilidades a sério. Então, crianças, talvez você não vai ser rei com 8 anos como Joás foi, mas você tem pequenas responsabilidades, coisas que a escola pede para você fazer, que o papai e a mamãe pede para fazer, o clube pede para você fazer. E se você é uma criança que ama Jesus, tudo que vem até a sua mão você faz com excelência, faz o seu melhor, como o Joás fez com o templo. Só uma coisa, esse conselho vale para nós adultos também, sermos excelentes como Joás foi. É verdade. E na história de Joás, nós aprendemos também uma segunda lição. Quando Joás começou a reformar o templo e ele achou a Bíblia, o que ele fez? Ele deixou a Bíblia para lá? Foi isso que ele fez? O que ele fez com a Bíblia quando ele achou? Ele leu, isso mesmo. Ele pegou a Bíblia, ele leu, e além de ler, o que ele fez? Ele começou a seguir todas as palavras que estavam lá na Bíblia. E não só seguir, como ele era o rei, ele falou para todo mundo que todo mundo teria que seguir, porque aquela era a palavra de Deus. Olha só, crianças, que lição espetacular. Quando nós estamos na nossa casa, muitas vezes, assim como nós vimos lá na história ali do Daniel, muitas vezes nós deixamos a Bíblia, de lado, lá embaixo da cama, né? Debaixo da bagunça, só depois do tablet, da televisão, do celular, ou às vezes em nenhum momento. E o rei Joás nos ensinou que, mesmo sendo crianças, nós podemos sim pegar a nossa Bíblia, ler a nossa Bíblia e praticar as palavras de Jesus. Sabe, muitas vezes nós não temos vontade de ler a Bíblia, não é verdade? Às vezes a gente prefere assistir uma televisão, prefere jogar no celular, mas é muito importante a gente entender isso, para nós sermos crianças, como Joás, que brilhou, que fez a diferença, porque assim como disse na Bíblia que ele foi um dos melhores reis que existiu, nós precisamos aprender a ler a Bíblia, não é? A terceira lição que a gente pode aprender, nós aprendemos lá com a menina cativa. Ela era uma prisioneira, ela estava sob o poder de alguém que, de certa forma, trazia dor para ela, porque tirou ela dos pais, ela estava longe das pessoas que ela amava, mas mesmo assim ela teve compaixão. Ela teve dó daqueles que estavam próximos dela, ela amou as pessoas, e na compaixão dela, ela apontou Jesus para eles. E aqui tem um detalhe importante quando a gente fala sobre compaixão. A gente pode e deve, na nossa compaixão, atender as pessoas nas necessidades deles, seja alimentar, seja trabalho, financeira. É importante que nós façamos isso. Mas a gente está vivendo uma época aí de sermões e pregações do cristianismo, um cristianismozinho meio social, que imagina que tudo que nós precisamos fazer é dar o alimento, ou dar o recurso financeiro, ou atender a necessidade. Isso é importante, mas se nós não apresentamos Jesus para essas pessoas, então o nosso trabalho social tem alguns aspectos. O primeiro, ele é desnecessário, o segundo, ele é incompleto, e o terceiro, ele não vai trazer transformação real. Então esse evangelho que pregam por aí, de ajude, mas não precisa falar de Jesus, não é um evangelho, não é pelo menos o evangelho da Bíblia. É uma ação social que qualquer ONG pode fazer, mas nós não somos ONG, nós somos mensageiros do Deus eterno. E essa menininha, ela teve compaixão, teve dó do sofrimento do seu chefe, do seu senhor, teve dó do sofrimento dele, teve compaixão dele, mesmo ele não merecendo, mas a grande compaixão que ela teve levou ela não simplesmente a dar um remédio, mas levou ela a apresentar para Cristo. Então, crianças, nós devemos ter compaixão. E então, adultos, a nossa compaixão se expressa quando nós damos o alimento, damos o recurso, mas a nossa compaixão se expressa de forma maravilhosa quando nós apresentamos Cristo, porque é Cristo quem muda definitivamente a vida das pessoas. Sabe uma outra coisa muito importante que nós podemos aprender com essa menina?
é que ela não teve medo de falar. Nós falamos aqui, poderia ter acontecido várias coisas muito ruins com ela, só pelo fato dela chegar para a dona e se apresentar e falar. Mas sabe, ela entendia que o mais importante, mais até do que a própria vida, era falar de Jesus para as outras pessoas. E ela não teve medo de fazer isso. Às vezes, nós pensamos assim, né, quando crianças. Ah, mas eu sou muito pequenininha para falar de Jesus para as pessoas. Eu não sei falar direito, eu não sei o que falar. Mas sabe, a menina cativa, ela não teve medo não. E ela não ficou pensando assim, ah, mas eu sou só uma criança, eles não vão me ouvir. Ela não ficou pensando assim, ah, mas eu sou só uma criança e eu não sei direito todas as coisas que tem na Bíblia. Como que eu vou ensinar para as outras pessoas? Sabe, crianças, não importa. Não importa se você é pequenininho, não importa se você é criança, ou se você sabe muito da Bíblia, ou se você sabe pouco. O importante é você ter coragem e não ter medo de falar para as pessoas sobre Jesus. Na escola, para a sua família, isso não pode deixar, você não pode deixar de falar de Jesus. E quando você fala de Jesus, você está sendo luz, assim como a menina cativa foi. Agora, nós queremos dar 3 conselhos para os pais, adultos e líderes que se encontram aqui. Nós temos 2 responsabilidades como cristãos. Uma responsabilidade coletiva, que recai sobre nós como comunidade de crentes, quando pensamos em crianças, juvenis, adolescentes, jovens. Então, como comunidade, nós temos uma responsabilidade individual, como líderes e pais. A primeira lição, nós temos da nossa responsabilidade coletiva. A Bíblia diz que o sacerdote Joiada olhou para um menino de 8 anos e acreditou que ele poderia ser o rei. Às vezes nós olhamos para as novas gerações e imaginamos que eles não têm a capacidade, porque são diferentes, porque enxergam o mundo de forma diferente. Nós olhamos e imaginamos que eles não podem ser instrumentos, que eles não podem ser usados. Mas existem inúmeras histórias bíblicas que comprovam que meninos e meninas, cuidados por líderes, direcionados, podem ser uma bênção. Na verdade, quando você vai ao texto bíblico, as grandes revoluções que Deus fez, que Jesus fez, normalmente foram feitos com meninos e meninas extremamente jovens. Podemos citar o rei Joás, que nós contamos a história aqui. Poderíamos falar sobre Davi, que foi ungido rei com 14, 15 anos. Poderíamos falar de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, que eram ainda extremamente jovens. Alguns teólogos falam aí de 16, 17 anos quando eles vão para a Babilônia. Poderíamos falar dos discípulos, que todos tinham menos de 24 anos quando começaram a servir Jesus, excetuando Pedro. E nós sabemos disso porque quando Pedro fala do imposto do templo, que todo judeu acima de 24 anos tinha que pagar, Jesus fala, tudo bem, então pega uma moeda para você e uma para mim, e não pega moeda para os outros discípulos, porque eles eram extremamente jovens. E nós olhamos às vezes como líderes para a juventude, e imaginamos que eles não estão prontos, porque são diferentes de nós, porque gostam de coisas diferentes do que nós. Mas a verdade é que meninos e meninas bem orientados por líderes e pais sábios podem e serão instrumentos, basta a nós confiarmos. Quando nós éramos casal pastoral na cidade de Medianeira, eu não podia falar a cidade, né? Agora já foi, alguém vai descobrir. Havia na igreja lá um diretor de música há uns 17 anos, né? E para ele ser diretor de música era ir lá na frente, pegar o microfone e falar, irmãos, alguém tem alguma escolha? E aí ele colocava um hino e cantava, e todo dia, todo culto ele estava lá e fazia isso. Chegou na comissão, o diretor de música, o nome dele foi o primeiro que apareceu, ele estava naquela comissão, pedi para ele se retirar, olhei para os irmãos e falei, irmãos, eu quero propor um outro nome. Eu propus o nome de uma menina, que na época eu tinha 15 anos. E os irmãos falaram assim, pastor, é um absurdo, ela é muito nova. E aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, qual é a pior coisa que pode acontecer se a gente eleger ela? Aí eles assim, ela não fazer nada. Eu falei, não, se ela não fizer nada, tem um irmão que vai lá na frente e manda a gente escolher o hino. Aí eles olharam para mim, eu falei, então, não vai mudar nada, vamos colocar ela. E a gente colocou essa menininha de 15 anos, ela gostava muito de cantar, e no final do ano, quando a gente foi transferido, um ano de mandato, vamos dizer dela assim, no final aquela igreja tinha uma banda,
tinha um coral e um grupo de louvor com música sendo tocada ao vivo todos os cultos. Todos os cultos. Uma menina muito especial, realmente, né? O cara que cantava, eu não vou falar o nome, mas da menina é a Tainá, que é uma menina muito especial. Cantava no coral também. E ele foi cantar no coral também. Então, acreditem nas novas gerações, acreditem nos meninos e meninas, porque bem instruídos, eles poderão ser bênção. Nós temos uma cultura de subestimá-los. E é isso que a gente não pode fazer. Outra lição que nós podemos aprender como pais e como líderes, no caso da menina cativa, é que ela foi como prisioneira para um outro local, mas nós vemos claramente no texto que ela tinha toda a instrução necessária para falar de Jesus para as outras pessoas. E às vezes nós negligenciamos isso, né? Por achar que eles são novos demais para a gente ensinar, por achar que eles são novos demais para entender a teologia bíblica, nós deixamos de ensinar o quanto nós deveríamos. E essa é uma coisa muito importante para nós, como pais e como líderes. Não podemos negligenciar de estudar a Bíblia, e estudar mesmo. Não só ler um versinho, tem que estudar mesmo a Bíblia com eles. Esses dias eu estava lendo o livro Desejado de Todas as Nações, e eu fiquei impressionada assim, com uma citação de Ellen White, falando sobre aquele momento em que Jesus estava conversando sobre as Escrituras com os escribas no templo, quando ele tinha 12 anos. E ela fala exatamente isso, o seguinte, sobre essa questão das crianças aprenderem. Ela fala que Jesus, naquele momento, discutindo com os escribas, eles ficaram maravilhados com o entendimento e a sabedoria de Jesus. Mas ela fala que Jesus não tinha nenhum conhecimento e sabedoria sobrenatural. Todo conhecimento e sabedoria que Jesus tinha foi dado e ensinado pela sua mãe. Lá fala pela sua mãe, mas também pelo seu pai, né? Foi ensinado pela sua mãe. Ou seja, e ainda ela termina falando assim, portanto, todas as crianças, qualquer criança, pode ter o conhecimento e a sabedoria que Jesus tinha. Isso é impressionante, né? Eu me arrepio de ouvir. Mas eu entendi que nós, como pais e líderes, muitas vezes falhamos em instruir os nossos meninos e meninas, dando base sólida para eles, para que eles realmente tenham conhecimento e que esse conhecimento possa fazer diferença na vida deles e na vida das pessoas que eles entram em contato. E o terceiro conselho é que a Bíblia diz que esses meninos, eles tiveram alguém em quem se espelhar. O pequeno rei Joás teve o sacerdote Joiada, a menina cativa teve os seus pais, Jesus teve sua mãe. Todos esses meninos e meninas que fizeram diferença na história e na história bíblica, eles tiveram um líder, um mentor, alguém que os discipulou, que os acompanhou, que trouxe para perto, que apresentou Jesus, que orientou, que teve paciência. Se você, talvez olhando para a sua história, eu não sei qual que é a sua história como líder hoje, mas quando eu olho para a minha, eu sou a 5ª geração de adventista, mas eu lembro claramente quem foram os homens e mulheres que interferiram na minha vida espiritual. Aqueles que me acompanharam desde menino e que são inspiração para mim até hoje. Homens e mulheres, líderes, experientes, que tiveram paciência comigo. Confesso que eu não era o menino mais tranquilo. Mas homens e mulheres tiveram paciência, que orientaram, que deram oportunidade. A primeira vez que eu subi no púlpito, eu tinha 11 anos de idade. Havia na minha igreja um ancião, e eu gosto de contar essa história. Quase 40 anos, primeiro ancião da minha igreja, uma igreja extremamente tradicional. E eu era um menino meio tipo Pedro Henrique, assim, eu tenho certeza, se eu tivesse a idade dele, eu tivesse subido aqui, visto esse telão, eu teria pulado para me ver pulando. E naquela época, com 11 anos, eu bagunçava bastante, brincava muito, e ele marcou um sábado para pregar na igreja. A igreja, ele já ia pouco na igreja, porque ele estava bem doente, e quando ele marcou esse sábado na igreja para pregar, aquilo correu no distrito, todo mundo ficou sabendo, o tio Alfredo vai pregar, tio Alfredo vai pregar. Um final de semana antes, ele me procurou e falou assim, tá agendado para eu pregar sábado que vem, mas eu não vou pregar não, quem vai pregar é você. E eu tinha 11 anos, na minha sabedoria infantil, falei, beleza, sou o melhor mesmo, preparado para isso.
Nunca tinha ido num curso de oratória, decorei o primeiro capítulo do livro Conhecer Jesus é Tudo, se chama História das Três Cruzes. Minha mãe pegou um terno emprestado do tio Nelson, que pesava 140 quilos. Então imagina um menino de 11 anos num terno de 140 quilos, pegou um monte de alfinete, de clipes, e eu fui parecendo o Homem de Ferro, tinha mais ferro do que terno. Chegamos no sábado na igreja, a igreja estava lotada, porque era o tio Alfredo que ia pregar, todo mundo sabia. E na minha igreja, naquela época, ainda se usava a plataforma. A hora que abriu a porta, que a plataforma entrou e eu estava sentado no meio, quase que o povo fez assim, eles não fizeram, mas eu vi na cara deles. O tio Alfredo se levantou antes de eu começar a pregar, se escorou no púlpito e falou assim: por muitos anos eu preguei o evangelho. É hora de meninos de outros assumirem. Hoje quem vai assumir, quem vai pregar é o Ed, eu estou passando para ele. E eu tive a oportunidade de pregar pela primeira vez. Nessa mesma época, uma professora olhou para mim e falou assim: você, se não virar bandido, já está bom. Qual era a diferença nessas duas pessoas na minha história? A diferença é que a professora enxergava um menino, o tio Alfredo enxergava o que eu poderia ser. Joás era um menino, igualzinho esses que estão correndo aqui dentro da igreja agora. Às vezes a gente olha para o texto bíblico e quer dar uma maquiada, igualzinho. Era um menino. Mas a diferença está num líder que olha para um menino e para uma menina e não enxerga o que ele é agora. É o que ele pode ser nas mãos de Deus. A diferença está num pai que olha para o seu filho e não vê aquele simplesmente um menino que não gosta de limpar o quarto, que corre do banho no frio, mas que olha e vê o que aquele menino pode ser nas mãos de Deus, o potencial que ele tem, o que Cristo pode fazer através dele. Tio Alfredo sempre cuidou de mim. Foi ele que deu a primeira Bíblia para mim quando eu tinha 6 para 7 anos. Naquela época a Bíblia não era uma coisa tão comum. Tenho guardado até hoje com muito carinho. Foi ele que me deu o privilégio de pregar pela primeira vez. Mas ele não viu eu ir fazer teologia. Ele faleceu em 2006, eu fui fazer teologia em 2009. E em 2014 eu estava visitando a tia Odina, esposa dele, já bem velhinha. E eu lá visitando ela, orando com ela, e de repente ela olhou para mim e falou assim: o Alfredo sempre soube. Falei: soube o quê? Ela falou assim: ele sempre soube que você servia para ser pastor. Querido líder, querido pai, olhe para esses meninos e meninas e saiba e veja o que ninguém vê. Veja aquilo que só Jesus pode te dar a capacidade de ver. Veja um menino e uma menina que podem ser um instrumento para a honra e para a glória de Deus. E agora esses meninos e meninas que nós sabemos que Deus há de usar, irão cantar uma bela música para nós. As pequeninas luzes. Tá bom.
Se coloque em pé, vamos falar com o Senhor. Querido bom Deus e Pai, realiza em nossa vida como líderes o milagre de sermos a luz do Senhor na vida desses meninos e meninas. Que sejamos seus instrumentos para prepará-los, para servi-lo e para amá-lo. Senhor, nossas crianças estão aqui. E estão aqui para fazer a diferença nesse mundo, Pai. Entendemos que o Senhor as ama e o Senhor quer usá-las, Pai. Para tanto, Pai, nos ajude a orientá-las, nos ajude a instruí-las e que elas possam, acima de tudo, ser uma bênção e que elas possam apressar a Tua volta, Pai. Fique com cada pai, com cada líder e com cada criança nessa manhã. É o que nós te imploramos por Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém.